Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, eu quero compartilhar com vocês esse texto que me chama muita atenção. Eu acho que, até porque ela fala diretamente com relação à palavra de Deus. E eu tenho muito apreço, eu tenho muita inclinação em ler e ouvir sobre a palavra de Deus. Não somente ter a Bíblia e sermos como alguém que é religioso e tem uma Bíblia que chamamos de livro santo, mas a palavra de Deus. Eu quero que você preste atenção. Eu tentarei em pouco tempo passar aquilo que Deus tem colocado no meu coração a respeito desse texto. O texto aqui, a partir do capítulo 8, do versículo 8, nos fala de uma citação do Antigo Testamento em Deuteronômio capítulo 30. Nós vamos lá depois para consultar isso. Mas quando esse texto aqui, olhando o contexto, Paulo está falando, o apóstolo Paulo, ao escrever, ele fala do desejo dele de ver os judeus salvos. Ele faz a oração. O primeiro versículo diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Quando ele faz ele expressa o seu desejo de orar para a salvação dos judeus, ele está demonstrando também a insignificância da justiça dos judeus, porque nesse contexto, ele vem falando nesse mesmo capítulo que os próprios judeus, eles queriam justificar com sua própria justiça através da lei. E aqui o apóstolo Paulo está confrontando. Você pode observar que todo o livro de Romanos, toda a carta de Romanos vem falando exatamente essa questão de judeus e gentios. E aí a própria carta do apóstolo Paulo vem mostrando que tanto judeus como gentios, todos estão debaixo do pecado. Aí eu posso lembrar, quando está escrito no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí nesse mesmo capítulo 3, o primeiro versículo em diante, vem mostrando a situação caótica e terrível do coração do ser humano. O homem inclinado a buscar a Deus, aonde a própria palavra declara que Deus olhou dos céus para os filhos dos homens para ver se achava alguém que buscasse a Deus, alguém que temesse a Deus, mas ele não achou. Então ele encerra todos debaixo do pecado. Aqui a carta aos Romanos. E quando ele chega aqui no capítulo 10, ele vai expressando o seu desejo, o meu bom desejo do meu coração, e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Até porque a própria Bíblia vem declarando, o apóstolo Paulo também vem falando que a salvação veio dos judeus. A lei foi preservada pelos judeus. Jesus era da descendência de judeus também. Então a ênfase e o desejo do coração do apóstolo era até a ponto até de ser separado de Cristo. Se ele pudesse fazer isso, ele se separaria de Cristo para a salvação dos judeus. Essa deve ser o sentimento, esse deve ser o sentimento no nosso coração. O nosso coração de compaixão, de desejo e oração para a salvação das pessoas.
Porque não basta apenas estarmos salvos, nós precisamos também salvar outros através da pregação da palavra de Deus. E aí o apóstolo, quando chega no texto a qual nós lemos, ele diz assim, ele fala, mas que diz? Por que ele fala mas que diz? É porque no contexto ele vem falando de tudo aquilo que Moisés escreveu a respeito da lei, que todos que praticam a lei seriam salvos, mas somente aqueles que iriam praticar a lei, mas só que eles não conseguiam praticar a lei. E aí a justiça pela lei, ninguém é salvo pela lei. Eles queriam justificar-se a si próprio pelas obras da lei. E como nós sabemos, nós como bons cristãos, nós sabemos que a salvação é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus, é a graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela fé, mediante a graça de Deus sobre a nossa vida. E aí o apóstolo, ele começa dizendo no versículo que nós lemos, mas que diz? A palavra está junto de ti. Diga, a palavra está junto de ti. Eu quero que você preste atenção, quando eu citar a palavra aqui, eu vou estar citando aquele que se fez carne. Amém? Palavra aqui é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que está presente na palavra. Porque a palavra escrita é aquilo que você lê, medita e escuta. Mas a palavra viva deve manifestar dentro de você, que é o próprio Cristo. Jesus, ele é a palavra. Isso está confirmado na revelação que Deus deu ao apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nesse mesmo capítulo de João, capítulo 1, versículo 14, diz, e a palavra se fez carne. Ela se personificou, ela tabernaculou, ela se fez homem. E quando nós lemos a história de Jesus, ou a biografia de Jesus, quando ele andou aqui na terra, era a palavra viva de Deus andando na terra. E quando a gente fala de palavra, o texto que nós lemos diz, o que diz? A palavra está junto de ti. É como que uma pessoa estivesse junto de você, perto de ti. É que ele nunca vai te abandonar. Essa palavra tem a ver com aquilo que você já leu, aquilo que você já sabe, aquilo que você foi ensinado na palavra. Para que a gente possa centralizar sobre a palavra de Deus, eu quero que você abra comigo lá em Deuteronômio, capítulo 30, no Antigo Testamento. O capítulo 30 de Deuteronômio, começando no primeiro versículo, você vai observar que aqui Deus está dando mandamentos, está alertando ao seu povo a respeito de guardar a lei, de guardar a palavra no coração. Acharam Deuteronômio capítulo 30, digam amém. Diz assim o versículo 1, e será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, e com todo o teu coração, e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro, e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. O Senhor teu Deus te trará da terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Diga, circuncidará o teu coração. Aqui está relacionado ao coração do homem. Circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Irmãos, estas promessas de bênção aqui, em guardar a palavra de Deus,
nós vamos ter essas bênçãos de Deus, Deus não fez essa promessa apenas para os judeus ou os hebreus. Deus fez essa promessa para os gentios, porque o Abraão não é somente pai dos israelitas, dos hebreus. Pela fé nós somos filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai da fé. Então isso quer dizer que as promessas que está relacionada ao povo de Israel está relacionado a mim e a você. Amém? Não podemos dividir isto. A promessa de Abraão é para todas as famílias da terra. E Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Versículo 7. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converterás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, para bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor, diga, quando deres ouvidos à voz do Senhor. Isso aqui, essas bênçãos é para quem dá ouvido à voz do Senhor. Quem não dá ouvido não tem essas bênçãos. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto. Diga depois de mim. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. O mandamento, a palavra do Senhor não está encoberto para você e não está tão longe de ti. Segura essa aí, essa é a passagem do versículo 8, capítulo 10, versículo 8 de Romanos. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que não-lo traga e não-lo faça ouvir, para que façamos. Nem tampouco está da além do mar, para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que não-lo traga e não-lo faça ouvir, para que o façamos? Aí versículo 14. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vocês estão entendendo o que estou falando? Vocês estão entendendo direitinho? O que a palavra está dizendo que não está longe de ti. A palavra está perto de ti, na tua boca. Os mandamentos, o Moisés escreve dizendo assim, próprio texto de Romanos, quando o apóstolo ele vai falando de estar longe ou perto, da além do mar, acima nos céus, no próprio texto de Romanos, ele diz assim no versículo 7, versículo 6, mas a justiça que é pela fé, diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar, a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti. Eu já estou lendo o capítulo 10, versículo 1 de Romanos. O texto então é citado por apóstolo Paulo também para os gentios. Todas as palavras de Deuteronômio, todas as bênçãos, para aqueles que ouvem, para aqueles que guardam no coração, essas bênçãos também está escrito para nós recebermos também estas bênçãos. Agora preste atenção, Deus está dizendo que a palavra tem que estar junto de ti, ela está junto de ti na tua boca. Volte lá em Romanos, por favor. Romanos capítulo 10. A palavra, Deuteronômio, a palavra, promessa, a palavra, não está longe de ti. Não está, ela está perto de ti, está junto de ti na tua boca e no teu coração. Para a gente ter uma ideia sobre a palavra de Deus, nós estamos falando sobre a palavra de Deus. O coração é o centro das emoções,
é aonde você sente todo tipo de emoção, seja emoções boas ou ruins. E é no coração que procede os maus pensamentos. E o coração também, no significado do coração também tem a ver com a mente, com a alma. Por isso que o Senhor fala lá no capítulo 19, versículo 11 dos Salmos: guardei a tua palavra no meu coração, na minha alma, no meu entendimento, para que eu não possa pecar contra ti. E quando você lê Romanos também, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo tem a ver com a palavra na mente e no coração. É aquilo que toca o teu sentimento. E esse tocar o teu sentimento tem a ver também com a palavra viva. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É como espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Espírito, alma e corpo é penetrado pelo poder da palavra viva. É uma palavra não somente escrita, mas ela se torna viva dentro de você. Ela vai fazer algo transformador, renovador na sua vida. Quando nós falamos o texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo é estar na sua palavra. Estar em Cristo é Cristo estar em você. Como também está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo neste corpo, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, estar crucificado é porque a palavra mata o pecado. A velha criatura renova e renasce uma nova criatura. É a palavra, ela penetra. Penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Aí o Espírito Santo vem falando a questão da santidade pelo poder da palavra. Quando você lê 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, que o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, perfeitos, irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. Tudo é a palavra. A palavra não pode ficar apenas como o pastor Israel falando aqui no estudo, falando sobre o livro fechado, o livro aberto, a palavra, a Bíblia, a letra. O que nós devemos entender que a palavra Bíblia Sagrada deveria tirar a palavra Bíblia e colocar Escritura Sagrada. Os escritos sagrados. Bíblia, coleção de livros, é o que diz a Bíblia, quer dizer coleção de livros. Então livros sagrados. Quando nós olhamos a Bíblia, não podemos apenas ter ela como um amuleto, como uma proteção, segurar, ou levar para um lado, para o outro, como se fosse amuleto. Não, esta palavra está junto de ti, no teu coração. Não é na minha mão, é no teu coração e na tua boca. Vocês estão entendendo? E quando você tem essa santidade pela palavra, você vai lembrar comigo, capítulo 15 de João, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então há uma necessidade de saber que essa palavra está junto de mim. A palavra viva, quando ressuscita, a palavra viva disse para mim e para você: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a palavra viva está aí junto de ti. A palavra viva está junto de ti. Diga para o seu irmão: meu irmão, a palavra viva está junto de ti. A palavra escrita está na tua boca e no teu coração. Aleluia. Então guarda esta palavra no coração, porque é esta palavra que vai te fortalecer. Há um texto interessante também, para que você tenha ideia. Esse texto já foi lido várias vezes aqui na igreja. No capítulo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus ou mulher de Deus sejam plenamente, perfeitamente instruído para toda boa obra.
Então cremos na inspiração plenária da Bíblia Sagrada. Deus fala com os homens pela palavra, Ele fala conosco pelo Filho, mas sem a palavra escrita, como saberíamos se o Verbo se fez carne? É pela palavra escrita que nós sabemos que Ele se fez carne. É pelo escrito, e o próprio Deus mandava tanto Moisés como os profetas escreve. Nos últimos tempos, no livro de Daniel, Deus dizia para Daniel, escreve. Para João do Apocalipse, escreve. O próprio Deus, quando manda o Espírito Santo, diz, olha, o Espírito Santo vai lembrar de tudo aquilo que eu falei para vocês. Então escreve. O apóstolo Paulo, quando escrevia suas cartas, geralmente ele falava, eu recebi como revelação do Senhor, assim diz o Senhor. Como diz sobre a Santa Ceia, assim como eu recebi do Senhor, que na noite que o Senhor foi traído. Então ele começa a falar daquilo que ele recebeu do Senhor. Então a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, da primeira página à última página, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós não estamos aqui brincando de religiosos. Nós estamos aqui porque nascemos de novo. Nós estamos aqui porque estamos no caminho que é a verdade, a vida. Estamos aqui nesse desejo da nossa alma de adorar a Deus, de louvar a Deus. É porque algo vivo dentro de nós mexe conosco. E este algo vivo nós sabemos, é a palavra viva, eficaz. É a palavra. Então a palavra está junto de ti. Ao mesmo tempo que ele está junto de ti, ele está na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos. Então não podemos pregar outra coisa. Eu falava aqui na escola dominical, dizia que a palavra, ela interpreta ela mesma. Sabe, não é a minha opinião nem a sua opinião. Deus não precisa de opinião de homem algum na terra para falar da palavra dele, não. Deus não pergunta, qual é a tua opinião disso que eu deixei escrito. Ele não pergunta, ele revela a opinião dele. A única opinião que prevalece é de Deus. É a palavra. É a palavra. Então eu preciso conhecer a palavra com a palavra. É mandamento sobre mandamento, regra sobre regras. É assim que diz a palavra lá no profeta Isaías. Então é mandamento com mandamento e regra sobre regras. A gente tem que ir de acordo com texto de contextos. É a Bíblia que revela a ela mesma. E o Espírito Santo, como diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para quê? Para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós praticamos boas obras não por causa da lei. Nós praticamos boas obras porque nascemos de novo. Porque somos novas criaturas, porque ninguém cumpre a lei sem nascer de novo. A lei de Cristo, a lei moral dos 10 mandamentos, todo o ritual, todo aquele ritualismo da época se acabou em Cristo, os sacrifícios. Agora, a lei moral continua. A lei moral continua. Então, esta lei é que rege todo o segmento do cristianismo também. Agora, só podemos cumprir toda esta lei quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça que vou para o Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, quando você é convencido disso, a respeito do pecado, da justiça e do juízo, você passa a ter uma nova vida dentro de você. Você passa a amar esta palavra de uma maneira plena. Você passa a dar um grande valor nesta palavra. Quando Deus pega, lá no Antigo Testamento, também Moisés escrevendo em Deuteronômio, capítulo 6, quando ele fala a respeito, ali no capítulo 6, versículo 6 em diante, fala a respeito de ensinar a palavra dentro de casa. Quando tu te levantares, ensina a palavra aos teus filhos, ao redor da tua mesa, ensina a palavra aos teus filhos, andando pelo caminho, ensina a palavra aos teus filhos, deitando-te, ensina a palavra aos teus filhos. Todo o tempo é ensinado a palavra do Senhor. É por isso que todo judeu, com 12 anos, ele já conhece todo o Pentateuco, decorado. Por quê? Porque já vem ensinado desde a infância, já vem falando desde que nasce, criança vai falando da palavra de Deus.
Deus. Então nós precisamos ter a palavra guardada no nosso coração, porque se você não amar a palavra, você não vai ter nenhum apreço para com ela, você não vai ter nenhum desejo de ler e nem de cumprir. Mas quando você descobre que há o poder que há na palavra, você tem o prazer, porque a palavra, ela não somente te dá prazer na leitura, do conhecimento, das revelações de Deus, mas ela transforma o teu homem interior. Ele renova a tua mente. Quando nós lemos na palavra do Senhor, lá na carta aos Coríntios, que fala que o homem exterior se corrompe, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Diga para o seu irmão, o homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova de dia em dia. Você entendeu a segunda parte do texto? O homem exterior se corrompe, vai envelhecendo, vai enfraquecendo, passa por luta, é machucado por fora, um bocado de coisa. Mas o homem interior, cada dia, todo dia, se renova. Se renova com a palavra. Pense bem, imagine aí vocês, cada um aqui deve ter essa experiência. Quando passa por muitas lutas e dificuldades, quando você começa a ler a palavra, parece que algo vivo começa a entrar em você, te consola, te conforta. É assim ou não é? Porque a palavra não é somente alguma coisa, alguma poesia, palavras belas ou confortadora ou de alta ajuda, ela é tudo isso também, mas ela é viva, é o próprio Deus falando ao teu coração. Então quando Deus diz, aquele que me der ouvido vai receber bênção, aquele que me der ouvido vai ser abençoado, vou destruir os teus inimigos, vou te dar vitória. Então Deus está falando muito a respeito dessa vitória que Deus quer dar a você, mas dentro de uma obediência a esta palavra. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. O outro texto que eu quero ver à mente agora também é 1 Pedro. 1 Pedro. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aí o apóstolo Pedro, no capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 22. Acharam? Digo amém. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é o quê? Ele é a palavra. Verdade é Jesus, palavra é Jesus. Purificando a vossa alma na obediência à palavra, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, Agora, como a gente torna esse coração puro? Com a palavra de Deus no nosso coração. Vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando você lê a palavra, ouve a palavra, deixa a palavra entrar, ela é como água, ela vai limpar o teu interior. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Oh, aleluia! Aqui ele está falando de um novo nascimento pelo poder da palavra. Quando Nicodemos vai visitar Jesus, Jesus diz, Nicodemos, necessário é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. A água aqui faz referência também à palavra. A palavra limpa. Vós já estáis lá pela lavagem da água do Espírito, está lá em Efésios também. Então veja a água. Então a palavra incorruptível, nós nascemos pela palavra. É necessário nascer de novo. Viver uma vida humana, depois que morre, se não nascer de novo, vai ser condenado para sempre, vai para o inferno. Mas se você em vida se converter ao Senhor, como diz a palavra em Deuteronômio e também em Romanos, se você se converter, você vai ter uma nova vida em Cristo e ao partir desta terra vai morar eternamente com o Senhor. Isto é palavra de Deus. Mesmo que você diga, eu não acredito, a palavra não vai mudar por causa disso. Ah, eu não acredito nisso, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Não, Deus não manda, é a pessoa que vai.
Deus não manda ninguém para o inferno, é a pessoa que vai, é a pessoa que escolhe. Depois eu vou ler lá no Deuteronômio um texto interessante. Sabe, é a pessoa que escolhe ir para o céu ou para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, porque Deus não tem prazer na morte do pecador, não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer na morte do salvo, porque o salvo vai encontrar com ele lá nos céus. Então, não diga, Deus não vai mandar ninguém. Deus manda. Não, Deus não manda ninguém para o inferno. Se depender de Deus, Ele leva todo mundo para o céu. Mas como você tem livre-arbítrio, Ele respeita teu livre-arbítrio. Entrar no céu obrigado, aí Deus não é Deus, aí Ele vai virar diabo. Diabo obriga as pessoas a pecarem para ir para o inferno. Mas Deus não faz isso não, Deus quer que te dá vida. Por isso o Espírito Santo te convence. Enquanto eu estou pregando para você, o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Continuando aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor. É assim que acontece. O ser humano, não é? Parece que eu cheguei ontem aqui em Campina Grande, já se passaram 25 anos. Em janeiro agora já está próximo. Nós vamos fazer 26 anos aqui. Quase 30 anos aqui em Campina Grande. Parece que eu cheguei ontem. Você está entendendo? Tem crianças aqui, crianças, hoje não são crianças, hoje já estão tudo rapazes, alguns já estão casados. Você está entendendo? O negócio passa rápido, é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, acabou. Então aproveite o máximo que você tem de vigor para dar para Deus, para servir a Deus, para proclamar o Evangelho, para falar do amor de Deus, para testemunhar. O pecado fica de fora. Vivam a vida plena com Deus, de leitura, de palavra, de meditação. Se encha, meus irmãos, se vocês soubessem como é bom se encher da palavra de Deus. Eu conheço essa palavra há mais de 52 anos. No dia que eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia. Eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia, mas não dá para a gente enjoar da Bíblia, não. É porque ela é viva, ela é eficaz. Vou lembrar também o pastor Israel falando aqui da palavra, disse, olha, você pode ler a Bíblia repetidas vezes, várias vezes, que vai ter mais mensagens diferentes. Por exemplo, essa mensagem que eu estou pregando para vocês aqui, eu preguei lá no Ligeiro, totalmente diferente do que eu estou pregando para vocês. Por quê? Porque uma situação é diferente da outra. O pastor Israel lembrou bem a questão das 7 igrejas. A mensagem das 7 igrejas, cada igreja tinha uma situação, tinha um problema, tinha uma dificuldade, tinha uma luta, tinha uma fidelidade. Então cada mensagem específica. Então Deus está me dando o mesmo texto, mas uma mensagem específica para vocês aqui. E para mim também, viu? E para mim também. Então é gostoso você se encher da palavra. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então pronto, querido, a palavra que nós falamos aqui na igreja não é outra. A palavra que pregamos lá no texto lá de capítulo 10, versículo 8, é a palavra da fé que pregamos. Aqui está falando, esta é a palavra que foi entre vós evangelizada. Evangelizar é pregar, é falar do Evangelho, é proclamar, é falar, é noticiar as coisas de Deus. É dar boas notícias das coisas de Deus. Amém? Deus é tremendo. Volte lá em Romanos. Romanos capítulo 10. Então a palavra, ela é viva. E ela sendo viva, por que nós sabemos que ela é viva? Porque a palavra escrita nos ensina isso, nos fala sobre isso. A palavra escrita, que é inspirada por Deus, ela nos fala, como eu citei o texto, João capítulo 1, a palavra se fez carne. A palavra se fez homem. Então quando a palavra está junto de ti, então é Jesus que está junto de ti. A palavra está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então a palavra da fé é a palavra daquilo que nós cremos. Nós cremos na palavra, nós acreditamos na palavra. Nós não estamos aqui para
termos uma religião dentro do planeta Terra para ser diferente de todas as demais religiões. Não, nós que temos que ser diferente de todos os demais seres humanos. Quem é nova criatura é diferente de qualquer ser humano. Porque a palavra, Jesus diz que a palavra, ele diz que nós não somos deste mundo como ele deste mundo não era. Ele falou, eu não sou deste mundo como eles não são deste mundo. E como é que era Jesus? Jesus era, ao mesmo tempo ele era, dava para identificar como se fosse homem, mas por outro lado ele parecia esquisito. Ele tinha uma grande multidão, mais de 5.000, quase 10.000 pessoas, ele pregando, ele ensinando. Depois que ele acabava, ele se isolava, ele ia embora, se escondia. E o povo vinha atrás dele. Sabe, há vários momentos da vida de Jesus, Jesus se ausentava. Jesus curou um paralítico e tinha muitos enfermos lá no tanque Betesda, se me falha a memória. Ele estava ali no tanque e muitos doentes, ele poderia curar um bocado de gente, ficar mais famoso ainda. Mas ele viu que tinha muita gente, multidão de enfermos, ele saiu dali, se ausentou. E o paralítico que foi procurar ele, não sabia onde ele estava. Você está entendendo? Tinha hora que Jesus era meio estranho, meio esquisito. Mas é exatamente isso, o crente tem que ser esquisito para os outros. Você é esquisito, rapaz? Você não gosta disso, não gosta daquilo? Não, depende do que é. Não é? Porque o ímpio sempre fala que não gosta disso ou daquilo, é sempre o pecado que oferece, né? Sempre o pecado. E é claro que o crente sempre vai dizer, não gosto, não quero, não vou. É a conversa, é a vida e o comportamento do cristão, porque a palavra está nele. Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, numa escuridão do deserto, segundo os entendidos de Bíblia, botavam as lamparinas nas vestes, ele era guiado pelaquela lamparina amarrada no pé. Então ele andava de acordo até onde iluminava, e o deserto totalmente escuro. Você está entendendo? Isso é lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então não tinha como eu cair em buraco, não tinha como eu cair tropeçar em alguma coisa, porque a palavra, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. E Deus, ele pede para mim e para você. Eu gosto de repetir muito quando se fala sobre a palavra de Deus. Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 39. Leia lá, porque tem outro, no contexto tem um texto interessante lá. Examinai as escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna. Mas você vai ver o que no contexto mais à frente, alguns versículos à frente. Capítulo 5 de João, versículo 39. Acharam? João é fácil de achar, né? Tem algum João aqui dentro? Tem alguém com o nome João? Tá o João ali. Tem dois João, João Levi e o João da Clara aí, né? Diz assim, examinai as escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Você está entendendo? O que eu tenho que fazer com a palavra? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Você precisa ter essa palavra constantemente na sua vida. Você tem que ser guiado pela palavra. Arrumar um emprego, um casamento, projetar filho, sabe? Tudo tem que ser baseado na vontade da palavra de Deus. Tem que ter respaldo bíblico, palavra de Deus. Você tem que ser orientado pela palavra de Deus. Há um texto na palavra, não me recordo aonde diz o seguinte, que se alguém disser, eu vou numa cidade, vou fazer isso, aquilo outro, assim, não faças isso. Antes de você falar isso, você tem que dizer assim, se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou a tal cidade, eu vou fazer isso, aquilo outro. Sabe, em tudo que você faz, meu irmão, faça primeiro perguntando a Deus, se é a permissão de Deus. Meu irmão, as coisas que eu faço, mais simples que eu faço, eu pergunto, Senhor, o Senhor quer? É a sua permissão? Se eu sentir que é a permissão dele, e tem base bíblica, pode me chamar até de fanático mesmo. Tudo para mim tem que ter uma base bíblica. Sabe como nós falamos aqui, não há nada, eu falei aqui na escola dominical falando que tudo que a gente for falar a respeito da palavra, ou dar o tipo de opinião, tem que ter confirmação da palavra. Se não tiver base bíblica,
não aceita, apenas discute que tem que falar, entra por aqui, sai por aqui. É ouvir tudo e reter o bem. É assim que a própria palavra de Deus diz. Então, ó, a gente precisa ter o cuidado. Quando nós falamos também aqui pela manhã, não era eu que estava dando estudo não, viu gente? Eu estou falando que eu falei aqui, quem estava dando estudo é o pastor Israel. Mas acho que eu falei muito hoje. A palavra de Deus diz que quando você ouve a palavra, você passa a viver essa palavra, você é dirigido pela palavra. Você é conduzido pela palavra. E lá no Deuteronômio, aqui, vamos ler aqui, depois a gente vai em Deuteronômio. Eu estou tentando dar o máximo para vocês, ainda é cedo ainda, é 8h30, dá bastante tempo para falar com vocês. Examinai as escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para ter de vida. Quer dizer, os judeus estão ouvindo o Senhor falar, eles examinam as escrituras, e Deus está dizendo, vocês examinam as escrituras, e são exatamente elas que testificam de mim. E olha só, continua aqui, versículo 4, 41. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esses aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. De mim escreveu ele. Escritura. Deus está dizendo, ó, escritura. Deus está dizendo, lê a Bíblia. Diga para o seu irmão, meu irmão, você acabou de ouvir o que Jesus falou? Leia a Bíblia. Vocês não leram não que Moisés escreveu? Meu irmão, passou milhares de anos. E Jesus está mandando os camaradas lerem o que Moisés tinha escrito. O que Deus está dizendo para a gente aqui é para a gente ler. Para a gente ler. O prazer do cristão é o quê? É na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Não tem o tempo? Tem. Não diga que você não tem, porque Deus está dizendo que você tem. Não sou eu não que vou questionar o seu tempo, não. É Deus que está dizendo que você tem tempo, porque Ele está dizendo que é para você ler a Bíblia e meditar dia e noite. Então Ele diz que tem tempo. Ele está dizendo aqui para os judeus para ler a Bíblia. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos meus escritos, nos seus escritos, veja o que ele está dizendo, se vocês não creem nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? O que Jesus está dizendo aqui é que está confirmando o Antigo Testamento. Não é isso? Ele está confirmando o Antigo Testamento. Aí Deus já está me lembrando aqui no capítulo 24, aqueles dois discípulos de Lucas, capítulo 24, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus entra, se aproxima dele, eles não conseguem conhecer Jesus, porque a tristeza, a incredulidade era tão grande que eles não conheceram Jesus fisicamente. E Jesus começou a falar, a perguntar o que estava acontecendo. Aí você é peregrino, forasteiro, não sabe o que está acontecendo. Jesus então diz para ele assim, ó honesto e tardo de coração, não sabeis que tudo que está escrito no livro de Moisés, dos Salmos, dos profetas, a respeito do Messias, que deveria ser morto e ao terceiro dia ressuscitado? Ele está confirmando todo o Antigo Testamento. A Bíblia não é somente Novo Testamento, é toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. A gente precisa meditar no Antigo e no Novo Testamento. Para você compreender o Novo Testamento, você precisa ver as promessas e as figuras e os tipos de Jesus Cristo e do Evangelho e da Igreja de Jesus no Antigo Testamento. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia, é tempo de ler a Bíblia. Aproveite que você tem a Bíblia na mão, no celular, na internet, aonde você vai, tem a Bíblia. Até aquele que não é evangélico tem a Bíblia. Os católicos estão tendo a oportunidade de ler a Bíblia. Então leia a Bíblia Sagrada. Leia, porque vai te fazer bem. Olha o que diz Deuteronômio. Estou acelerando.
capítulo 30. Capítulo 30. Eu li até o versículo 14, agora eu vou ler do 15 em diante. Preste atenção, olha só o que Deus fala para você. No versículo 14, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele citou esse texto de Deuteronômio, porque esta é as palavras está junto de ti, ou perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. O mandamento, a palavra. Versículo 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem. Isso é proposta de Deus para nós. É Deus fazendo essa proposta para nós. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás ou morrerás. O salário do pecado é a morte. Não prolongarás os dias na terra que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra, preste atenção agora. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha. Meu irmão, ele está pedindo, ele está dizendo que ele toma como testemunha os céus e a terra. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus diz para você: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Deus está fazendo proposta da vida para você. Ele coloca morte e vida, mas Ele está dizendo: escolhe a vida. Ele não quer que você escolha a morte. Ele está dizendo que você tem livre-arbítrio. Então Ele está te aconselhando: escolha a vida. Em outras palavras, não peque. Não peque. Jesus falou várias vezes para algumas pessoas: vai e não peques mais. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe, não peque. Não pratique o pecado. Fuja do pecado. Fuja da aparência do mal. Fuja da prostituição. Fuja da idolatria. É isso que a palavra diz para nós. Para a gente viver em um mundo corrompido, perverso, mal, tenebroso. Meu irmão, com 52 anos de convertido, eu fico lembrando de 52 anos atrás. O pecado não estava tão próximo como hoje. Aí Deus me lembra Hebreus capítulo 12. Tirando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Tirando todo o embaraço e cuidado com o pecado que tão de perto. Meu irmão, o pecado está aqui, ó. Tão pertinho. Pertinho. Enquanto Deus está dizendo a palavra está junto de ti, o pecado também. O Senhor está ao nosso redor, o diabo está ao nosso derredor, ele também está perto. Orai e vigiai, capítulo 5, versículo 8. De 1 Pedro, vigiai, orai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Deus está nos alertando com a sua palavra. Eu preciso dar ouvido à palavra, a palavra de Deus. Não é o pastor homem, é o pastor ungido. É o homem e mulher de Deus ungido que prega, que fala, que ensina e que vive. Sabe, eu queria que todos nós chegássemos a um ponto de vida espiritual que falássemos como o apóstolo Paulo: sede meu imitador como eu sou de Cristo. Eu creio que ainda vou ver
uma igreja quase na sua totalidade falando isso. Não, na totalidade não tem, porque temos trigo e joio no meio do povo de Deus. Mas eu tenho certeza que não vou encontrar muita gente dentro da igreja dizendo: sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Porque eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Não é Saulo mais que vive, mas é Cristo que vive em Saulo. É Cristo que vive em cada um de nós aqui. Então devemos refletir de glória em glória, aleluia, a imagem de Cristo. Refletir a imagem de Cristo no nosso rosto, a glória do Senhor refletindo em nosso rosto. Para que o mundo saiba e creia que Jesus Cristo é Senhor e Salvador deste mundo. O mundo precisa crer, a luz que há em nós precisa brilhar. Vós sois a luz do mundo. Diga para o seu irmão: meu irmão, você é a luz do mundo. Que bom seria se nós apagássemos todas essas lâmpadas e pelos olhos espirituais a igreja continuasse clara. Eu acredito que tem muitos aqui que estão brilhando, até ser dia perfeito. Aleluia! Eis a glória de Deus refletindo, a glória do Senhor refletida em cada rosto, em cada vida. É a glória do Senhor. Aleluia! As trevas são dissipadas pela luz. As trevas são expulsas pela luz. Nós somos a luz do mundo. Aleluia! Aplauda mais uma vez ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Escolhei, pois, a vida, para que viva. Sabe, Deus, pelo Espírito Santo, Ele está dizendo para você: escolha Jesus. Sabe por que o Espírito Santo está dizendo para você escolher Jesus? Porque o mundo está em trevas. E o mundo jaz no maligno. Esse mundo de trevas, de pecado, de prostituição, de lascívia, de violência, de inveja, de ciúme, de idolatria, todo tipo de corrupção que você possa imaginar, e tudo aquilo que você nem consegue imaginar, é Satanás que governa este mundo de trevas. E ele diz na sua palavra: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. O Espírito Santo está dizendo para você: tenha a vida, escolha a vida. Jesus é a vida, Ele é a vida eterna. Aleluia! Receba Jesus no teu coração. Você que não é crente, seja crente em Jesus, porque o que nós pregamos é a fé no Evangelho. A nossa fé no Evangelho, pregamos o Evangelho de Cristo. Evangelizamos é a palavra viva e eficaz. Chamamos de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta igreja está alicerçada sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Sobre esta palavra, Pedro, sobre esta palavra que não é tua, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Sobre esta palavra edificarei a minha igreja. Jesus é a palavra, é a rocha eterna, é o alicerce da igreja. Aleluia! 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 Espírito Santo está dizendo para você, Espírito Santo está dizendo: olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Olhe para Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você vai encontrar o Pai, é através dele, de Jesus. O Espírito Santo está dizendo para você agora: largar o pecado e aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você que é crente está pensando em desviar, isso é do diabo. Ele está enchendo a tua mente. Renove a tua mente nesta noite com a palavra de Deus. A palavra de Deus penetra no teu coração agora e purifica todo o teu entendimento. O pecado pode ser a morte, pode ter o seu salário que é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escolhe, pois, a vida. Meninos, meninas, homens e mulheres, sigam este caminho, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque este é o caminho. E você vai ouvir uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho,
Andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Este que está atrás de ti é o Espírito Santo falando ao teu coração. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Espírito Santo fala. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Tu e a tua semente. Deus faz promessa de salvação para os nossos filhos e netos, os nossos descendentes, queridos. Deus está prometendo salvação para os nossos familiares. Tenha esperança, meu irmão, minha irmã. Continue orando pelos seus familiares, porque Deus tem promessa para os seus familiares. Atos capítulo 16, versículo 31. A Paulo abre a boca e diz para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É promessa. Continue orando, não esmoreça, não desanime, continue. É impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. O evangelho que pregamos é evangelho de poder. Por isso não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também de grego. A salvação é para todo mundo. Basta crer em Jesus. Basta crer. A mensagem da cruz pode ser loucura, mas para os que perecem. Mas para mim e para você é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Aleluia. E o versículo 20 do capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 20 diz: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, Ele é a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Ele é a tua vida. Jesus é a nossa vida. Jesus é a vida, igreja, é a vida eterna, é a vida abundante, é o que a palavra está falando. A palavra está falando que Ele é a vida, é a nossa vida. E Ele nos amou de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, aleluia. Volte, queridos. Obrigado. Volte, querido, no Romanos capítulo 10. Aleluia.
o Senhor. Ele é a vida. Já vamos encerrar no capítulo 10 de Romanos, para a gente encerrar. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Quando os profetas comiam o rolo das escrituras sagradas, na boca era doce como o mel. E o salmista fala que as tuas palavras são mais doces do que o mel. E o Senhor nos dá essa palavra doce como mel na nossa boca. Ainda que ao entrar no nosso coração seja amargo, porque são palavras também proféticas que a gente tem que profetizar ao mundo. Palavras fortes que a gente tem que profetizar ao mundo. Mas quando nós comemos dessa palavra, é deliciosa. Porque a palavra é também conhecida como pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem vida em si mesmo. Coma deste pão, coma desta carne, beba deste sangue. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. O Senhor tem nos dado essa palavra viva para mim e para você. Viva essa palavra, igreja, viva essa palavra. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Agora a fé se torna-se em prática, em ação. Eu agora não somente prego a palavra da fé, mas eu também creio e eu confesso com a minha boca que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor. Pois a própria palavra em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que a palavra de Deus diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E que nós não precisamos chegar a este dia que todos os céus e a terra e debaixo da terra e dobrar o joelho e confessar. Vamos confessar hoje, queridos. Vamos confessar agora, enquanto estamos de vida. Vamos confessar: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador desta terra. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a graça, receba a vida, receba a unção, receba a presença do Espírito Santo, receba a alegria do Senhor. Aleluia. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Nós cremos que Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Jesus está vivo. A maior notícia não é somente porque Ele está vivo, não. Ele está aqui em nosso meio. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos e séculos e séculos. Ele está vivo e está entre nós. Esta é a alegria da noiva de Cristo. Esta é a alegria da noiva do Senhor. É saber que o Senhor está com ela todo dia. Aleluia. Jesus ressuscitou, nós cremos. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido ou não será envergonhado. Jamais seremos envergonhados ou humilhados, porque nós cremos no Senhor. Porque, versículo 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, queridos, depois que recebemos a palavra, agora precisamos confessar. Vamos confessar com a nossa vida. Vamos confessar com a nossa palavra, abrindo a boca. Abra a tua boca e te encherei. Não te preocupes quando estiveres diante das autoridades, que o Espírito Santo vai te dar a palavra na tua boca. Então abra a tua boca e fala da palavra. Viva a palavra, testemunhe da palavra. Diga que você está indo para o céu e quer levar outros para lá. Fale da palavra. E o texto, versículo 14 diz: como pois invocarão aqueles a quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Eu dizia ali, quando o prefeito veio aqui inaugurar a praça aqui, eu dizia, tive a oportunidade para falar, e eu dizia, nós vamos orar para que haja paz em Campina Grande. Eu citei o texto daquele texto do salmista, quando diz, orai pela paz de Jerusalém. É o Salmo 122, me parece. Orai pela paz de Jerusalém. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. E a nossa oração e a nossa palavra foi a palavra de Deus para todos que estavam ali, nessa inauguração aqui do tambor, ou outros vieram de algum lugar, foi haja paz na cidade de Campina Grande. Haja paz no nosso país. Deve ser a nossa oração. Por causa dos nossos irmãos e amigos, haja paz nesta terra. Aleluia. Conformosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois assim Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Agora eu preciso pregar, porque eu creio que quando nós pregamos, a fé vai ser despertada na vida de alguém. Alguém vai crer, alguém vai acreditar. Jesus alertou lá no capítulo 5 de João, quando disse, vocês não creem em mim, porque se vocês crescem em Moisés, nos escritos de Moisés, vocês creriam em mim. Vocês precisam crer na palavra.